Vocês me veem assim, né? Meio assim, tá, um barrigudinho, as pernas estão afinando, né? Mas teve um momento na minha vida que eu tinha perna de jogador de futebol, né? Parecia jogador de futebol. Então, quando eu chegava num lugar novo, assim, ia jogar bola, o pessoal, vamos jogar uma bola, bater a mão, vamos lá, vamos lá. Então, o pessoal olhava assim, porque já logo me selecionavam para o time. Mas depois do primeiro toque na bola, era uma decepção. Era uma decepção. Quando o pessoal me conhecia, como no caso, né, trabalhei muito tempo numa mesma companhia, aí todo mundo já me conhecia. E então, quando eu ia lá, ia sobre, sabe aquele lá que brincou, que todo, pelo menos os meninos, os meninos lembram, vai, tem lá, tem 10 para jogar, tem 11 para jogar, vai selecionando, muitas vezes eu fui o que sobrava, o 11º, que ficava sem time, né? E isso chegou a ser um drama em alguns momentos. E aí é gozado, porque eu aceitei a Jesus, eu tinha 22 anos, e ele não arrumou isso. Não arrumou. Ele não mexeu, ele não me deu talento para o futebol, né? Mas eu continuei ali batalhando. E aí uma vez, eu lembro num campeonato, eu trabalhei na Nestlé há muitos anos, a maioria de vocês sabem disso, e tinha lá um campeonato, aí teve o campeonato, lógico, da moçada, e teve o campeonato dos veteranos. Eu era novo ainda para ser veterano, mas como era casado, empurraram lá para o time dos veteranos, né? E aí teve um jogo muito difícil, no final de campeonato, e eu estava no time, e aquele negócio, cada um bate um pênalti, e sobrou o craque, o pênalti final. Você imagina a torcida, a ansiedade. Calão, não. O Calão tocou, bateu o último pênalti. Meu coração saindo pela boca, e naquela hora eu falei, Senhor, me ajuda. Olhei, corri para a bola e posso dizer que marquei um golaço. O Senhor me honrou. Pelo menos na batida daquele pênalti. Que aquilo teria sido aquela destruição moral. Nós vamos, há pouco tempo atrás, nós estudamos uma passagem de Lucas 19 que fala sobre as minas. Não precisa abrir, porque essa foi a gente viu há algum tempo atrás, onde Jesus conta uma história, uma parábola. Ele pega e dá, um senhor saindo de viagem, ele pegou e deu para cada um dos seus servos, ele escolheu lá, ele tinha 10 servos, ele deu uma mina para cada um. Uma mina é uma espécie de uma moeda, né, da época. E naquela pregação eu chamei aquilo do kit básico, né? Quando você aceita Jesus, não sei se alguns de vocês lembram disso, Jesus te dá um kit básico. Esse kit básico vem uma vida nova, palavra, né, várias coisas que são esse kit básico para a gente iniciar a nossa vida cristã. Mas tem uma passagem paralela que fala de talentos, que aliás é a mais conhecida, que está lá em Mateus 25, que eu pediria para vocês abrirem suas Bíblias. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. A partir do versículo 14, essa parábola, fala de talentos. Nós vamos poder discutir um pouquinho o que são esses talentos. Qual é a diferença dessa parábola para aquela outra, onde Jesus deu para todos os seus servos um kit básico? E eu queria compartilhar com vocês. Tem várias lições. É interessante quando a gente pega uma parábola como essas que Jesus contava, né? E as parábolas sempre eram motivo de muitas lições. Muitas lições. E aqui essa não é diferente. Talvez essa tenha mais ainda, né? Mas eu queria que a gente estivesse focando em uma em especial, né? Vamos fazer essa leitura? A partir do versículo 14, diz assim: E também, porque ele vinha contando outras parábolas, será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem.
O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o método de Jesus foi eficiente, ó Pai. Ele nos ensinou, ó Pai, através dessas histórias, ó Pai, coisas que nós podemos refletir, nos deter por um tempo, ó Pai, e de alguma maneira nos identificarmos com os personagens dessas histórias. E por isso, Pai, eu te peço que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente nesse momento, nos dar entendimento, ó Pai, e que a gente possa tirar daqui algumas coisas de proveito importante, ó Pai, para a nossa vida e para o reino. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém? Amém. Eu queria convidar vocês para uma segunda leitura. Diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então eu queria, só para a gente poder encausar, saber, não só para a nossa imaginação, imaginar uma historinha aqui como isso foi. E também é um pouquinho que jogo é jogo, né? Impressionante. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. De acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e o escondeu do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles.
O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Veja e participe, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? A gente ter uma noção melhor do que foi ali. Infelizmente está em outra língua, por isso vocês não viram direto. O Senhor, né? Patrão, e os seus servos. E a situação? Bem clara, né? O Senhor que vai, ele tem bens, ele tem alguns servos que ele conhece e que ele confia, e ele sabe que esses servos têm cada um uma capacidade. Então o que ele faz? Ele pega, conhecendo esses servos, talvez uns que estão com ele há mais tempo, outros menos, e dá a um 5 talentos, uma conta que se diz aí, cada talento, imagina 60 mil reais, não é um dinheiro pequeno, né? Ele não estava falando de uma soma pequena. Imagina 5 talentos, 300 mil reais, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa, né? No outro vai, você deu 120 mil, é um dinheiro considerável. E esse senhor foi embora. Foi embora. A Ara, né, quem tem Almeida, Leon Almeida, fala que ele foi para um país distante. Ou seja, Jesus estava falando aquilo de propósito. Ele ia demorar para voltar. E foi essa a mensagem que ele deu. Ele confiou os seus bens a cada um deles. Eles receberam quantidades diferentes. E a cada um ele deu essa quantidade. Ele conhecia e tinha esta confiança em cada um deles. A reação deles foi igual? Não. Cada um reagiu de uma forma. Aquele que recebeu 5 talentos saiu logo a negociar, a investir e acabou dobrando a quantidade que Jesus deu. Perdão, né? Que o Senhor deu, o patrão. O outro, que recebeu 2 talentos, acabou fazendo a mesma coisa. Mas a parábola diz que um terceiro servo, que tinha recebido 1 talento, e talvez Jesus tenha dado menos talentos para ele, porque, logicamente, sabia que ele não era aquele que ia sair correndo na frente, mas confiou que ele pudesse fazer alguma coisa com aquele talento. Ele ficou com medo. A história diz assim, ele talvez não conhecesse tão bem ainda o patrão, não conhecesse suas características, e o medo superou outras coisas. E o medo foi uma paralisia, e ele preferiu fazer o quê? Vou esconder, como nós vimos lá no filme, fez um buraco no chão, escondeu aquele talento, e foi viver a vida dele. Foi viver a vida dele. Tá? Aí o que acontece? Um dia, esse patrão voltou. E
normalmente ele falava, bom, vamos ver o que os servos fizeram com o meu dinheiro. Tudo que ele tinha, ele deixou na mão desses servos. E aí, quando ele voltou, aquela história que nós vimos. O servo que tinha realmente ganho, dobrado os 5 talentos, ganhou mais 5 e foi todo alegre contar, logicamente, para o patrão. E o patrão também se alegrou. Falou para ele, olha, você foi fiel no pouco, porque, logicamente, talvez a gente sabe que no mundo tem muito mais do que isso, não? Mas eles foram fiéis ali, ele foi fiel naquilo, e o Senhor falou, venha para a alegria do seu Senhor, e eu vou te colocar sobre mais coisas, sobre o muito. Da mesma forma que recebeu 2 talentos. Mas aquele que tinha recebido 1 talento, teve que encarar o Senhor. Talvez tenha passado pela cabeça dele que ele nunca ia voltar, alguma coisa do tipo. Mas naquele dia, ele teve que chegar e falar. E, pelo que diz o texto, ele teve coragem. O personagem que Jesus criou teve coragem. Ele falou, eu acho que o Senhor planta onde não, o Senhor, né, como se chama, colhe onde não plantou, o Senhor é muito duro e tal. Foi bastante corajoso até. Mas, o que diz a palavra? Que o patrão se indignou. O senhor dele se indignou com ele. Falou, poxa vida, se você tivesse posto meu dinheiro no banco, né, como a gente sabe disso, a Maria até falou disso para a gente ontem, então, não tinha naquele tempo banco, mas existia na porta das cidades, eu já falei isso para vocês em outras pregações, aqueles que... Então era uma situação mais simples, né? Ou seja, eu tenho dinheiro, eu fico lá, tem alguém interessado, você quer te cobra, sei lá, 1,50, e aí era... Ou seja, é o que os bancos fazem hoje, só que de uma maneira informal. Jesus falou, pois, se você tivesse pego o meu dinheiro, esse meu talento, tivesse posto lá, você teria rendido alguma coisa para mim. E agora você vai me devolver o mesmo dinheiro que eu te deixei? E ficou muito bravo, na verdade. Ficou chateado. Tem um final feio para essa pessoa na parábola, né? Ele se indignou, o que ele faz? Ele tirou aquele talento que tinha dado para esse servo e fez o quê? Manda dar para aquele que tinha 10. Na outra parábola, né, de Lucas, que a gente leu há pouco tempo, os outros ele falou, pô, mas vai dar porque tem 10? Nessa daqui ninguém questiona, fez o que o patrão mandou fazer, deu para quem tem 10. E no versículo 29, ele explica um pouquinho isso, né? O que ele fala? Pois a quem tem para quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí a gente fica a pensar o que é isso. Então, a conclusão dessa história é muito simples. Eu acho que não preciso mais gastar tempo com ela. A história é fácil de compreensão, o Senhor confiou, Ele entregou, cada um fez da forma que entendeu, alguns com alegria, outros não. E aí a gente para pensar, mas por que Jesus contou essa parábola? Por que Jesus contou essa parábola? Qual era o grande objetivo dele ao contar essa parábola? Porque ela parece simples. Mas o que estava por trás? Para a gente entender um pouquinho o contexto, Jesus estava já próximo à sua partida, vamos dizer assim. Se você seguir um pouquinho no livro de Mateus, você vai ver que logo depois disso já veio... Lembra, a gente acabou de ler aqui, capítulo 26, né? Isso daqui está no 25. Então está muito próximo, ou seja, já é o fim. Tá? E qual era a preocupação dele? Eu vou embora. Será que eu fiz o trabalho direito? Será que eu preciso ainda deixar mais claro ainda que eu vou cobrar deles se eles não fizerem o trabalho? Grande comissão foi ir de fazer discípulos. Será que eles vão fazer discípulos? Eu quero confiar neles. Talvez isso tenha passado pelo coração de Jesus. Eu quero confiar neles. Eu vou ter que deixar a igreja, a formação da igreja e a multiplicação da igreja na mão deles. Eu não vou, poderia fazer, como Deus Todo-Poderoso, poderia ter outros efeitos mais milagrosos e poderosos, mas foi o plano que Deus Pai escolheu. E Jesus tinha a missão de fazer com que ele acontecesse. O Espírito Santo nos ajuda, mas essa era a vontade de Jesus ali. E por isso ele fala em parábolas, né? Então, o que vocês acham? Será que, quando ele fala de talentos, logicamente talentos era uma moeda,
e nós transformamos em dinheiro. Eu contei no começo da história o negócio da minha, não a minha habilidade com a bola, mas a minha falta de habilidade com a bola. Muitas vezes nós olhamos essa parábola pensando nos nossos talentos, porque a palavra talento, eu li um comentário que ele fala que foi uma infelicidade no português usar a palavra talento para essa parábola. Explico. Talento em português tem a ver com o quê? Com as minhas habilidades, certo? Eu canto bem, eu jogo bem bola, eu faço qualquer coisa. Tenho talento com as mãos, eu costuro bem, eu cozinho bem, coisas desse tipo. Isso é que vem na nossa mente. Tá? Mas vocês acham que Jesus fez isso aqui para dizer que os talentosos é aqueles que ele ia realmente brindar, parabenizar e dizer que ia entrar na alegria dele? Ou será que ele estava falando de um outro tipo de talento? Passando para vocês aquilo que eu consigo tirar dessa parábola. Nós temos, graças a Deus, por sermos criaturas feitas por Deus, filhos dele, não é? Em Jesus Cristo, ele já sabia que nós íamos ser do seu exército. Nós íamos ser ovelhas como aquelas que Jesus mencionou naquele versículo que a gente leu. Tá? Então, logicamente, ele já nos preparou. Já no nosso DNA nós viemos com algumas habilidades. Alguns têm facilidade de falar línguas e tudo mais, e ele usa para o reino. Não é? Não tem coisas que a gente tem desde nascença que você pode usar para Deus? Tem. Alguns têm o dom musical. Logicamente que Deus pode despertar em alguém que não sabia nada de música, e aí pode fazer brotar ali um grande músico que vai louvar a Deus como Elis Otávio e o Enes louvaram aqui hoje nessa noite. Certo? Mas, logicamente que a gente sabe que Deus pode usar a nossa história, a nossa vida. E a gente fala, bom, essas coisas são naturais. Mas existem outros talentos que a gente chama de talentos especiais. São aqueles que Deus nos dá através do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós aceitamos a Jesus no nosso coração. E aí algumas coisas que talvez a gente não fosse muito bom, ele faz. Vou contar mais uma de mim, eu já contei, acho que não faz muito tempo, que eu cheguei a passar uma noite inteira, não só uma vez, mas pelo menos que eu me lembro, uma noite que eu cheguei para casa e mesmo sendo um homem, um menino talvez de 21 anos por aí, chorei copiosamente, porque eu consegui passar uma noite inteira num bar, que agora está sendo reaberto, o Blue Riviera, ali na Consolação, com a Paulista, né? Foi muito famoso no tempo que eu era moleque, não, logicamente, não é um bar cristão. E sentar numa mesa cheio de jovens e tudo mais, todo mundo conversando lá e bebendo, contando piadas, não sei o quê, e eu quieto, e aí de repente eu penso, nossa, eu estou quieto meia hora sem falar. E eu preciso falar, e eu preciso falar. E aí vocês imaginam essa opressão. Esperem em Deus que nunca vocês tenham tido esse tipo de timidez, mas eu tive esse tipo de timidez. Né? Eu não conseguia falar. E saí aquela noite, acho que o máximo que eu consegui falar foi tchau para as pessoas na hora que eu fui embora. Né? E o fato de estar aqui falando hoje, eu falo, gente, isso não é talento meu, não é um talento natural, não estava no meu DNA, foi Deus que fez. E ainda maremar, certo? Mas para a honra dele, eu estou aqui na frente. Amém? E assim, ele pode ter feito com vocês. Várias coisas ele pode ter feito. Eu não sei se você tem noção desses talentos que Deus te deu. Eu queria que você refletisse 30 segundos. Não vou contar no relógio, mais ou menos. Fecha teu olho, a gente ainda vai voltar. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho. Você consegue discernir quais são os talentos e habilidades que Deus te deu? Você consegue encontrar alguma parte da sua vida? Pode abrir o olho, tá? Você consegue pensar em alguma parte da sua vida que Deus tem usado isso que Ele te deu de uma forma especial? Você consegue ver isso como um presente dele para você? Né? Isso é o que eu queria falar. E aí o que diz? A
partir do momento, se você pensou em alguma coisa que seja pequena, eu te digo uma coisa, pensando na parábola e pensando no objetivo de Jesus, eu falaria, você tem o direito de enterrar esse dom que Ele te deu e não usar para o reino? O que vocês acham? Não é? O tema dessa mensagem é dignos de confiança. Né? E eu queria desafiar vocês a ter isso bem claro para vocês. Se Deus deu para você algum talento, não importa se ele é na culinária, se ele é na administração, se ele é na música, se ele é, sabe o quê? Na oração. Se você já olhou, infelizmente não consegui colocar isso aqui, se você vai em 1 Coríntios 12, tem uma lista grande de dons. Se você vai em Romanos 12, tem outra lista grande. Em Efésios 4 tem outra lista. 1 Pedro tem outra lista. Se nós vamos a Gálatas, quer ver? Eu só queria que você abrisse, guarda Mateus, mas abre em Gálatas. Gálatas 5, 27, 22. É Mateus, hein? Gálatas 5, 22, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que vocês acham disso daqui? Isso daqui entra numa lista de talentos? Dons? Naturalmente a gente consegue isso aqui ou não? O que vocês acham? Temos aqui alguém que demonstra naturalmente, sem Jesus, o fruto do Espírito? Você ama, você tem o amor é aquele amor que é um dom mesmo, uma habilidade especial para amar as pessoas. A alegria, a paz, a paciência. Se a gente tivesse que fazer uma listinha de coisas, de talentos que Deus pode dar para a gente, essas aqui certamente estariam ali. Né? Existem até pessoas que perseveram por essas habilidades aqui. Mas eu sou uma daquelas que entendo que isso daqui é uma consequência da nossa vida. E quando essa consequência, o fruto do Espírito é visto na nossa vida, você pode ter certeza que são habilidades, são talentos, que foram adquiridos por Deus. Quer dizer, foram concedidos por Deus para a nossa vida. E eles podem fazer essa diferença. Tá? Não deixe, portanto, de desenvolver e utilizar esses dons, esses talentos que Deus te deu. Demonstre a Deus que você é digno de confiança. Eu queria. Acho que eu vou pedir para... Posso pedir para a Luísa botar? Sabe o que é isso aqui? É um talento. Espalha. Não está aqui não. Eu queria fazer um desafio para vocês. O que está escrito aí? Digno de confiança no uso de meus talentos. Isso. Digno. Quem está recebendo aí? Né? Digno de confiança no uso dos meus talentos. Será que a gente consegue? Não sei se você tem lápis aí, senão a gente pode alcançar para vocês. Pensar, refletir pelo menos um talento que Deus tem te dado. Que você entende que Deus te deu, que você pode usar para o reino. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de vocês escreverem, uma coisa de ordem prática que eu não falei. Né? Existem talentos, por exemplo, eu falo em 5 idiomas, e aí eu acho que isso é um grande talento, e eu uso só para mim.
Ou seja, eu tiro proveito disso. De repente eu vou dar aula, eu vou demonstrar quando eu encontro com algum amigo, quantos idiomas você fala? 2. Eu falo 5. Né? E aí o que acontece? Eu estou tirando proveito. Mas se Deus me deu essa capacidade, Ele não deu essa capacidade só para mim. Ele deu essa capacidade para que eu possa servir, usar. Será que Deus te deu alguma capacidade dessa, meu irmão, que você ainda não sabe? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu queria que você tivesse dois tipos de utilização. Se por acaso você está aqui conosco nessa noite e você não recebeu Jesus no coração, ainda, você não tomou uma decisão, eu queria dar uma oportunidade para você. E aí esse talento vai ter uma outra utilidade para você. Assim, nós cremos num Deus que é poderoso para transformar vidas e salvar para a vida eterna. Ele pode te dar, vamos dizer assim, para uma pessoa sem habilidade nenhuma, Ele pode te dar pelo menos um talento, que esse talento você vai poder usar para o reino, para falar para pessoas. Qual um dos talentos? Oração. A pessoa não consegue falar tal, mas ela chega em casa, ela tem uma facilidade de dobrar o joelho e orar. Ora, de repente, lembra do Cláudio, da Sadete, da Uzia, e vai orando por todo mundo. Você acha que isso é bom para o reino? O que vocês acham? É uma coisa que Deus se agrada? Com certeza. Outro. Está bem, trabalha muito, é um executivo, é um empresário, não tem facilidade para falar, mas Deus toca o coração dele, vai ter alguma coisa, ele faz o cheque e aporta para a igreja. A gente quase nunca fala dessas coisas, mas é uma bênção, é uma coisa que Deus pode dar para uma pessoa. Ele é a gente sabe, que a gente escuta na palavra, o dono do ouro e da prata. Graças a Deus, veja o prédio que a gente está, a gente já tem falado muito disso. Quase tudo que está aqui foram irmãos, vamos dizer assim, que pegaram o cheque e fizeram, sem ninguém pedir. Deus tocou no coração. Não é verdade? Então Ele também pode fazer isso. Você pode usar o seu dinheiro, você ser um grande empresário, um grande executivo, e usar tudo para você. Não, meu sonho é ter uma Ferrari vermelha, ter não sei o quê, né? Depois eu vou pensar em distribuir. Ou você pode falar, não, eu posso ter uma vida boa, tranquila e abençoar o reino, fazer coisas para que o reino aconteça. Pense em todas as coisas. Qualquer coisa que você faz. Penso na Vitória que, com o inglês que ela dá, está dando aula, não só a Vitória, a Cecília, vários que estão dando aula no projeto, certo? E desculpa se eu estou sendo injusto, não quero, estou pegando só assim que a Vitória está ali, então eu olhei para ela e lembrei. Né? Então, são coisas que Deus pode usar. Queria falar para você, se você não tem Jesus no coração e você gostaria de ter, eu queria que você escrevesse aqui: eu aceito Jesus. Amém? Se você já tem Jesus no coração, eu não acredito que Ele tenha te deixado sem nenhum talento. Eu sei que de vez em quando pode ser que você nem parou para pensar, mas Ele te deu alguns talentos. E eu queria que você parasse aí, 2 minutinhos. Se quiser, pode fechar o olho, nós vamos orar, né? Porque eu queria que nós fechássemos isso aqui com uma consagração dos seus talentos. Nós somos uma igreja pequena, ainda, graças a Deus por isso, e por essa esperança. E para que ela cresça, a fórmula é a mesma que foi no começo da igreja. É a mesma fórmula que fez Jesus pensar nessa parábola aqui. É a mesma fórmula que funcionou em Atos 2, 3 e 4. Foi o povo que saiu dali de Jerusalém e foi falando: olha, você sabe que tem isso aqui, a pessoa que tem um problema, você chega mais, olha, sabe que Deus te ama e pode te fazer outra coisa. E assim o reino vai crescendo. E assim a nossa igreja vai crescendo. Se nós pegarmos este talento nosso e fizermos um buraquinho no chão e colocarmos esse talento lá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês aguentam uma última leitura? A sequência do texto do talentos. E essa é a parte chata. Mas é que ela tem que ser falada. Porque senão Jesus não teria dito.
capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier, tudo bem? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses nós pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Queridos, pensa naquilo que Deus tem feito na tua vida, as bênçãos que Ele já te deu, e aquelas que ainda Ele pode fazer, sabe como? Através de vocês. Através de vocês. E com isso, anote. Vocês estão anotando? Não deixa para anotar depois. Eu queria que vocês anotassem agora. Não por mim, mas como pastor, ainda a ser referendado, mas com essa responsabilidade de estar aqui, eu queria que você ousasse colocar uma coisa aqui. Mesmo que você não tenha certeza, coloca aqui. Fala: Senhor, eu estou colocando aqui e eu quero consagrar isso a Ti. E aí eu quero orar para vocês para a gente terminar. Tá bom? Então, da profissão, né? Um talento. Que você acha que você pode usar para o reino? Linda e fantástica artesã. Você pode usar isso para o reino? Põe aí. Habilidade de artesã. Certo? Manuais. Você consegue, você tem aquela coisa que poucos têm, a disposição de orar pelos irmãos. O Senhor te põe o nome de noite de pessoas e você acorda e ora. Isto é um dom, é uma coisa que Deus colocou no seu coração, é precioso, e nós estamos pedindo a Deus nos mostrar quais de vocês têm esse dom, porque nós precisamos muito de oração. Você tem qualquer tipo de coisa, você tem um dom de serviço, você abre o seu coração, você não tem problema de ajudar as pessoas, de fazer visitas e tudo mais, coloca aí, serviço. Entendeu? É isso. Tá bom? Vamos orar? Se você... A gente não costuma fazer uma coisa física assim, né? Mas a gente não precisa ter medo disso. E eu queria falar assim, tem muita gente, talvez aí, muita igreja fazendo um mau uso dessas coisas, colocando a fé em serviço de outras coisas. Nós não queremos isso. Mas, como nós vimos no livro, nós temos aprendido no livro de Romanos, Deus se agrada das nossas decisões.
E muitas vezes a gente pode passar a vida inteira sem tomar uma decisão. A primeira decisão que a gente tem que fazer é por Cristo. Senhor, eu quero receber o Senhor no meu coração. Eu queria fazer essa oração com vocês agora. E aí depois nós vamos orar pelos nossos dons, tá bom? Feche os olhos. Se você ainda não tem Cristo no teu coração, e você sente, não pelas coisas que nós falamos aqui, mas que Ele está tocando o teu coração, eu queria que você fizesse essa oração comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo fato do Senhor estar tocando o meu coração nessa noite. E quero te convidar para entrar na minha vida. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu aceito o Senhor como meu Senhor. E quero que o Senhor possa me orientar para o meu caminho, Senhor. Ó Senhor, eu te peço isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora, se você colocou aqui algum dom e talento, eu queria que você orasse comigo, consagrando esse dom e esse talento. A minha está feita, tá, gente? Eu já fiz isso. Fiz isso ontem e consagrei ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eu particularmente, cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, a decisão que foi tomada aqui, Senhor. Os talentos, as habilidades, os dons, Senhor, que foram colocados nesse pequeno papel aqui, Pai, nessa imitação de moeda, Pai, mas que pode ficar na Bíblia deles, Senhor, e que eles possam se lembrar, Pai, que nesta data eles consagraram a Ti, Pai, esse dom, essa habilidade. Se foi uma habilidade especial que o Senhor deu, todas elas foi o Senhor que deu, Pai, nós sabemos. Mas talvez o Senhor tenha dado essa habilidade depois que eles aceitaram o Senhor no coração. Te peço, Pai, que o Senhor possa honrá-los, Senhor, que eles possam ser dignos da Tua confiança, Senhor, usando esse dom, Pai, não enterrando esse dom, Pai, não colocando esse dom numa gaveta, Pai, esquecendo. Se eles tiverem vontade de servir, Pai, que o Teu Santo Espírito possa colocar no coração de cada um deles, ó Pai, o desejo de Te servir, o desejo de usar esse dom, o desejo de atingir outras pessoas, Senhor, e que a gente possa ser digno da missão que Jesus nos deu, de ir por todo o mundo e fazer discípulos, Senhor. Que nós possamos Te honrar nisso, Senhor, e possamos ser dignos da Sua confiança. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e Te consagramos, ó Pai, os nossos dons e os nossos talentos. Em nome dEle, amém, Pai. Amém, queridos? Que você possa ser abençoado por essa decisão que você tomou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vocês um minutinho, sentar, só para não deixar de passar por alguns avisos antes da bênção. O primeiro deles, se você nos visita, logicamente não sabe disso, mas com muita alegria, na entrada hoje a Marlene viu isso aqui. Isso aqui é o nosso alvará de funcionamento, né? Que na verdade pode parecer uma coisa burocrática, mas é uma bênção, porque em todo o tempo que a gente ficou nessa alvará, no antigo prédio, não foi possível isso, né? Então, graças a nossas características físicas e tudo mais, e ao esforço dos irmãos, da Marlene também, e todos que se empenharam, a Sandra, e todos que trabalharam nisso aqui, nós temos hoje o alvará, né? Estamos legalizados até 2015, e isso é uma bênção também, eu queria compartilhar com vocês. Outra bênção que eu queria compartilhar com vocês, aquelas que não puderam estar conosco, ontem o chá das mulheres, acho que foi bem gostoso para aquelas que tiveram, eram 27 mulheres, me parecia mais, porque tem uma muvuca danada, né? Mas foi muito bom. Tem também as esposas, as mães de algumas das alunas do projeto, né, Vitória? Quantas eram? Você sabe dar um chute? 5 mães e 2 pais. 5 mães e 2 pais, as 5 subiram, eu acho, né? Os pais também, né? Ah, não, os pais foram embora. Aquele clube da alunozinha reunida, né? Mas se mandaram. Mas foi uma bênção. Eu acho que isso, Deus, se é um ministério que Deus pode nos usar, né? Também para ser bênção, através de alguns trabalhos manuais, ou compartilhar a palavra entre as mulheres, logo teremos também isso para os homens, como já tivemos no passado.
Tá? Eu queria, de todos os avisos aqui que você vai ver, eu só queria reforçar a questão da escola de oração, que vai acontecer de 1 a 3 de novembro, tá? Com o reverendo Davi Jones, que está vindo dos Estados Unidos, para nos abençoar também com a escola de oração. E tem um custo aqui, R$30. Na semana passada eu não sabia desse valor. Existe, logicamente, uma apostila que foi feita, isso daqui de uma certa forma é para cobrir esse valor, e também para as refeições que vamos ter aqui por causa do período que vai ser extenso, tá bom? Então, por favor, separe essa data, é bênção, é bênção. Orar é uma coisa que Deus se agrada, e se você nunca aprendeu direito, né, você tem que pegar a colinha lá, Pai nosso que estás no céu, tá? Venha entender o que está por trás dessa oração tão maravilhosa, que é a oração do Pai Nosso. Amém? De 1 a 3 de novembro. Ok, irmãos? Eu acho que é isso. Se você quer uma oração especial, no final, nós temos o óleo aqui, quer junto com os presbíteros te ungir com o óleo, orar pela tua enfermidade, por alguma coisa que você possa ter e queira colocar diante de Deus. Ele é fiel e justo, né? E honra também a nossa disposição. Amém? Amém. A cantina, eu não sei se daí dá para sentir, daqui o cheirinho está bom, então fique conosco, compartilhe da cantina também conosco. Amém, irmãos? Então, se vocês quiserem ficar de pé. Queria abençoar vocês no final do culto. Receba a bênção que está lá em Números 6, 24, 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto, e te dê a paz. Amém. Em nome de Jesus. Vão na paz, meus irmãos, que vocês possam ter uma boa semana, em paz e na vitória que só o Senhor pode nos dar.